Shalom Adonai, paz e prosperidade para todos. Para mais uma gravação, hoje é a Epístola de Paulo aos Gálatas. Se você puder, compartilhe o vídeo para aquelas pessoas que desejam ter mais conhecimento na Palavra de Deus e se fortalecer na fé. Quem vos fala, pastor Natanael. Vamos então. Carta de Paulo aos Gálatas. Nós observamos Paulo, autor dessa carta aos Gálatas. Nós observamos Jesus Cristo é a única verdade que liberta. Então, qualquer coisa que se inventar fora desse padrão não existe. Jesus Cristo, a única pessoa que liberta. Então nós vamos ver nessa carta de Paulo aos Gálatas a comprovação: Cristo, o libertador de todos nós. Paulo foi o autor dessa epístola aos Gálatas. Paulo, apóstolo, não da parte de homens nem de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Gálatas 1. Foi escrita em algum lugar entre 48 a 55 depois de Cristo. Então já observamos aqui que o apóstolo Paulo, as revelações, as cartas que ele escrevia, ele não tinha contato com nenhuma pessoa, não foi homem algum que ensinou nada para ele, mas foi o próprio Jesus que fazia as revelações e ele escrevia nas cartas e mandava para as igrejas. Paulo dirige essa epístola a várias igrejas e a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Então, para todos os irmãos, então, foi escrito essa carta. Então, Jesus Cristo, a única verdade que liberta. Paulo não faz nenhum elogio desta carta, mas vai direto ao assunto. Maravilho-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou da graça de Cristo a outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam, querendo transtornar o evangelho de Cristo. Gálatas 1, 6 e 7. Então, havia alguém infiltrado no meio da igreja, que vinha da religião judaica e tentando transtornar a igreja de Cristo ali aos Gálatas. Então Paulo escreveu essa carta para resolver esse problema ali da igreja de Gálatas. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Gálatas 1, versículo 8. Então, a Bíblia é um livro selado. Muitas pessoas querem remodelar a Bíblia, acham que a Bíblia está errada. A Bíblia é um livro selado, é um evangelho selado. E se alguém anunciar outro evangelho ou querer fazer outra Bíblia, seja anátema, seja maldito. Então a palavra de Deus é um livro selado para a salvação de todo aquele que nele crê. Observamos aqui falsos mestres cristãos de origem judaica. Esses mestres insistiam que convertidos de origem gentílica também deviam ser circuncidados e obedecer à lei judaica, ou seja, praticamente se tornar um judeu, ou o mesmo que aconteceu em Antioquia, Atos 15 e 1. Então, esses judeus que se convertiam ao evangelho queriam trazer o mesmo costume judaico da antiga aliança para os irmãos de Gálatas. Então Paulo teve que trazer essa carta para mostrar que a salvação ela vem por Cristo. A lei foi dada a Moisés, mas a lei não pode salvar. A salvação foi dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Os cristãos
são pessoas libertas, livres, sujeitos apenas da lei de Cristo, a lei do amor. Essa situação resultou na mais severa de todas as epístolas de Paulo. Então, Paulo teve que escrever essa epístola e se tornou uma das mais fortes para que os irmãos pudessem entender a palavra de Deus. Paulo recebeu a revelação do Evangelho direto de Jesus, mas vos faço saber, irmãos, que o Evangelho que por mim vos anuncio não é segundo homens, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1, 11 e 12. Então, as palavras do apóstolo Paulo, ele recebia as revelações diretas do Senhor. Jesus revelava para ele como que devia ser o mistério da igreja e ele escrevia a carta. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar no seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, e não consultei a carne nem o sangue. Gálatas 1, 15 e 16. Então o apóstolo Paulo foi chamado para o ministério de apóstolo, e ele não consultou a carne nem o sangue, mas ele recebeu as revelações de Cristo para trazer para nós a mensagem do céu. Paulo percebeu a gravidade da situação. Então foi dessa forma que ele escreveu essa carta aos Gálatas. Por isso enviou essa carta aos crentes de Gálatas, reafirmando a liberdade que temos em Cristo. A epístola de Paulo aos Gálatas foi escrita aos judeus cristãos que estavam se afastando do Senhor ao confiar novamente nas obras da lei de Moisés. Então, esses crentes de Gálatas estavam voltando ao rudimento antigo da lei de Moisés. E a lei de Moisés, a lei não pode salvar. A lei de Moisés só veio para mostrar o pecado. Mas a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, a lei veio somente para mostrar o pecado, o que é pecado. E a graça do Novo Testamento, a salvação, veio pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Jesus liberta. Por que estudar esta epístola? Pode nos ajudar a apreciar melhor a liberdade que alcançamos por meio da palavra de Deus. E o Evangelho de Jesus Cristo que leva à liberdade espiritual. Então, através de Jesus, do Evangelho, do Novo Testamento, nós recebemos um novo mandamento através do Senhor Jesus. Então, nós já somos libertos. Se nós voltar para a antiga lei, então nós vamos ser presos de novo. Nós vamos voltar ao rudimento antigo. E de lá nós já saímos. Hoje nós somos libertos pelo poder do sangue de Jesus. Ele nos deu uma nova aliança, o Novo Testamento. Proposta dessa carta aos Gálatas. A epístola não foi escrita como uma redação sobre história contemporânea. Foi um protesto contra a corrupção do Evangelho de Cristo. Versículo-chave de Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Então veja bem, o versículo-chave do livro de Gálatas 2,16, que o homem não é justificado pelas obras da lei. Então a justificação não vem pela lei de Moisés, mas pela fé no Senhor Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obra da lei, pois pela obra da lei ninguém será justificado. Então, a lei de Moisés não tem como justificar o pecador, mas a graça do Senhor Jesus e a verdade, ela vem por Jesus Cristo, que veio para perdoar o nosso pecado e fazer de nós uma nova criatura. Paulo estava morto para a lei, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim.
E esse viver que agora também na carne vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2, 19 e 20. Então, Paulo já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, estamos mortos pela lei, mortos para esse mundo, mortos pelo pecado, para viver para Cristo. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas 3:11. Então, a nossa justificação é pela fé, crer no invisível. A justificação pela fé é defendida. Já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Então, Cristo morreu por nós. Então agora, através de Cristo, nós somos uma nova criatura. Então não tem como voltar à antiga aliança, onde era feito o sacrifício de animais, e sacrifício de touro, sacrifício de bezerro, para perdão do pecado. Hoje não, Cristo entrou uma só vez no santuário, e ali ele morreu para dar salvação para todos aqueles que creem. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Gálatas 1:11. Então, ele recebeu o evangelho do Senhor Jesus. A justificação pela fé, o Espírito Santo clama que somos filhos de Deus, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem uma adoção de filho. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Gálatas 4:5-6. Então, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito e fala: Abba, Pai, meu Pai. Testifica que Deus é o nosso Pai. Não vos enganem, de Deus ninguém se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Gálatas 6:7. Então, essa é a lei de Deus, a lei do amor, a lei da semeadura. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Por isso devemos semear somente coisa boa, para nós colher somente coisa boa na presença do Senhor. A justificação é pela fé, vivendo no Espírito. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andamos em Espírito, também em Espírito. Gálatas 5:24. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5:22 e 23. Então, veja bem o fruto do Espírito que está dentro de nós. E contra essas coisas não há lei. Então o apóstolo Paulo deixa claro que a nova aliança, o Espírito Santo, não há lei. A nossa graça é o Espírito Santo que está dentro de nós, que opera o fruto do Espírito que traz a salvação para todos nós. A justificação pela fé aplicada. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Gálatas 5:1. Então não torna a voltar à servidão. Então muitas pessoas querem voltar à lei de Moisés. A lei de Moisés era uma servidão e ela não libertava. Então a nossa liberdade, ela veio por Cristo. Então se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé. Na conclusão desta palavra, porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircunciso tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Gálatas 6:15. Então, tudo é a nova criatura. Quando nós aceitamos Jesus, então nós fomos feitos uma nova criatura. Nós nascemos de novo para uma nova vida. Morremos para o mundo e nascemos para o Senhor Jesus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós não somos mais deste mundo, nós não somos mais a lei, somos a graça, a nova criatura
na presença de Deus. E todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles. O Israel de Deus, Gálatas 6,16. A igreja é o Israel de Deus, nova criatura é. Então somos nova criatura, somos o Israel de Deus espiritual, do Novo Testamento, salvo, ligado através de Cristo. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com os irmãos, com o vosso espírito. Amém. Gálatas 6:18. Então Paulo deixa essas últimas palavras, que a graça do Senhor Jesus seja com todos os irmãos e com o vosso espírito. Deus abençoe a todos vocês. Fica então esta palavra da parte de Deus, Gálatas, a palavra de Deus. Nós estamos libertos, estamos livres. Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Então não vamos tornar mais a voltar à escravidão do pecado, ao mundo, mas seguir Jesus Cristo, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Então, se estamos livres em Cristo, tão somente siga o caminho e teremos a vida eterna. Shalom e a paz.